Oi pessoal, tudo bem? Estou fazendo mais um vídeo para o canal e hoje o tema é sobre a ansiedade e a ansiedade patológica. E por que eu começo a falar que ansiedade patológica? Porque a ansiedade, ela é um sentimento, mas ela também é uma resposta natural do nosso corpo. É necessário que a gente sinta ansiedade. Ela pode servir como motivação, como foco e também como proteção. Eu sei, fazendo uma análise prévia, de que se eu tomar determinada atitude, isso pode vir me prejudicar. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela te coloca numa situação de você prever essa situação, saber dos riscos, racionalmente pensando, isso te causa anseio e eu não vou praticar aquela ação. Pense que o nosso cérebro, ele é primitivo. Então, antigamente, os predadores, que os homens viviam em cavernas, viviam em tendas, os predadores existiam ali, e isso também auxiliava a ansiedade a eles não montarem suas tendas, construírem suas casas, enfim, em lugares perigosos. Quando eles escutavam um barulho, aquilo gerava ansiedade, um impulso de uma reação por corpo deles para que eles agissem frente àquela situação. O problema é quando essa ansiedade torna-se patológica, quando começa a atrapalhar a vida das pessoas. E o que seria essa ansiedade patológica? Nada mais é do que medo e preocupação de eventos futuros nos quais nós não temos controle. E esse medo e essa preocupação são tão exacerbadas ao ponto de termos reações físicas no nosso corpo, químicas no nosso cérebro e acaba nos impedindo de ter uma vida com qualidade devido a essa ansiedade. E percebe-se que os índices, os estudos nos mostram que a ansiedade patológica, ela já virou generalizada. Por dois pontos. Primeiro, porque as pessoas não querem sentir nenhum tipo de ansiedade. E como eu comecei esse vídeo falando, a ansiedade ela é necessária, inclusive para a nossa proteção. Só que ninguém quer sentir ansiedade. E quando falam assim, eu tenho ansiedade de determinadas coisas, como se isso fosse ruim. Não, não é ruim. Todavia, a ansiedade patológica, que muitas vezes te trava, que muitas vezes causa aquelas reações em que nós sentimos sudorese nas mãos, palpitação cardíaca, disfunção de raciocínio, quando tudo isso começa a virar rotina, acontecer vários episódios desse, ao ponto de te travar, ao ponto de você não conseguir trabalhar, sair de casa, prejudica nas suas relações pessoais, prejudica no seu desenvolvimento pessoal, na produtividade do seu trabalho, dos seus estudos, com a sua família, aí ela passa a ser preocupante. E é essa ansiedade, a ansiedade patológica, que eu quero tratar um pouquinho mais aqui hoje com vocês nesse vídeo. Então, como eu falei, ela é uma resposta natural, só que ela pode se tornar desproporcional. E como funciona o nosso cérebro diante dessa ansiedade? Vou tentar explicar de forma simples, à luz da neurociência, como vocês podem ter percebido no título desse livro. Pense que assim, todo e qualquer estímulo que a gente recebe é o nosso cérebro que primeiro capta ele. Tudo acontece primeiro no cérebro. É uma estrutura magnífica com mais de 80 bilhões de neurônios que temos no nosso cérebro e ele todo se comunica de forma uniforme e com o restante do nosso corpo. Quando nós recebemos esse estímulo de medo, de ansiedade, essa preocupação exacerbada, existe uma pecinha no nosso cérebro que se chama amígdala. Não é a amígdala, aqui é uma amígdala cerebral. E essa amígdala, ela é acionada quando nós sentimos medo. Aí todo o nosso cérebro manda informação para diversas áreas, outras partes do cérebro, que mandarão respostas para o nosso organismo para nós lutarmos e fugirmos diante de uma situação que é perigosa,
Então, assim, captei uma sensação, um estímulo de medo, que a ansiedade tornou-se ali grande. A amígdala manda resposta, por um exemplo. A amígdala capta essa informação. Ela vai mandar a resposta para as glândulas suprarrenais, para as glândulas da hipófise, que está no nosso cérebro. E essa glândula da hipófise vai mandar mensagem, por exemplo, para as nossas glândulas suprarrenais. E o aumento do cortisol acontece para a gente lutar e fugir diante daquela situação de perigo. Agora pense todo esse mecanismo acontecendo no seu cérebro várias vezes, talvez uma vez por dia ou várias vezes durante o dia. Você está lutando e fugindo de algo que não raras vezes está apenas no seu pensamento, no fruto da sua imaginação. Porque você fica com medo. Hoje a gente não tem, né? A não ser quem realmente conviva mais em ambientes afastados, mas a gente não tem esses predadores que nós tínhamos antes. Às vezes, os maiores predadores que nós temos estão aqui. Então, nós criamos um cenário de medo, uma hipótese de medo, de uma situação que nem é real, mas que pode vir a acontecer. E todo o nosso cérebro e o nosso corpo começa a trabalhar em resposta a esse estímulo que, na verdade, são frutos dos nossos pensamentos. Esse aumento de cortisol exacerbado, que é liberado pelas glândulas suprarrenais, eles podem nos causar diversas consequências. Faria aqui problemas cardiovasculares, com aumento da hipertensão, por um exemplo. Falaria o problema que coloquei com relação ao nosso metabolismo. Isso até tem, deixo para outro vídeo, mas uma situação muito pessoal devido a um aumento de estresse muito grande num período que eu tive na minha vida antes da minha transição de carreira. E esse estresse foi tão alto, teve um acúmulo tão grande de cortisol no meu organismo de forma exacerbada ao ponto de eu adquirir diabetes tipo 2, porque eu fiquei com resistência à insulina. O nosso sistema imunológico cai drasticamente também por conta dos níveis de estresse, desse nível de ansiedade muito alta. Problemas digestivos, síndrome do intestino irritável, muita gente tem isso. Além do consumo de alimentos que podem causar inflamação no nosso intestino, o aumento do estresse e dessa ansiedade exacerbada pode nos causar também essa síndrome. E também, que é muito comum de se observar, é com relação aos distúrbios do sono. Quando estamos ansiosos, quando estamos ali passando por um momento de estresse, a primeira coisa que se nota são inícios de distúrbios no sono, acordando mais vezes de madrugada, não conseguindo passar por todas as fases do sono. Tem um vídeo nesse canal falando sobre o sono, inclusive. E até a demora em dormir, porque os teus pensamentos estão a todo vapor. Teu corpo está preparado para lutar e fugir diante daquela situação que, como eu falei, não raras vezes está apenas na nossa imaginação. E pegando um gancho sobre isso, eu quero falar sobre os pensamentos. O cérebro, vamos falar de cérebro aqui, não estou utilizando da filosofia, ainda não entrei na psicanálise, tampouco na psicologia, que é um outro tema que eu gosto muito da psicanálise. Mas falando de cérebro, o nosso cérebro não consegue distinguir com facilidade o que é verdade e o que é imaginação. Por todos esses pontos que eu pensei para vocês, que eu resumi aqui. Quando você está diante de uma situação de perigo que só está acontecendo na sua cabeça, eu expliquei para vocês algumas das reações físicas e químicas que temos em decorrência disso. Então, se você fica a todo tempo criando situações ansiosas, de perigo na sua vida, bem como remoendo fatos pretéritos que te deixam ansioso, seu cérebro passa a reagir física e quimicamente para te proteger, para você lutar e fugir diante daquela situação que, na verdade, são pensamentos que você está
colocando dentro de você, está ruminando de você, não está resolvido e você passa a ter consequências físicas no seu corpo. Por isso que há diversos vídeos aqui na internet, livros, doutrinas, estudos científicos falando de como é importante cuidarmos dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é a chave para a mudança de reprogramação cerebral. Você é aquilo que você pensa. Os pensamentos, eles vão vir. Muitas vezes a gente não consegue impedir deles virem, mas nós podemos sim e conseguimos alimentar esses pensamentos ou não. E aí a psicanálise, ela entra nessa abordagem para te trazer muitas vezes que os pensamentos, eles estão na parte inconsciente. E ele te traz uma consciência dessa situação, de que é preciso sim você analisar a situação, entender quais são os seus, hoje essa famosa palavra gatilho, entender quais são os seus gatilhos para que você não sofra, para que seu corpo não sofra, para que seu cérebro não sofra em decorrência disso. É muito importante você fazer uma terapia se você sofre dessa ansiedade. Não só a terapia, e aí eu falo muitas vezes com os meus alunos, com os projetos que eu crio, a terapia ela é muito importante, mas ela precisa estar atrelada a outros pilares. Uma boa alimentação, os remédios naturais, ar puro, atividade física, ambiente, os ambientes em que estamos inseridos, as pessoas com quem dividimos a vida, tudo isso vai influenciar nos nossos pensamentos. Por isso que é muito importante, junto com a terapia, com a análise, nos trazer essa consciência de que precisamos reprogramar o nosso cérebro. Isso não é papo de coach, isso não é papo de qualquer outra coisa, isso é ciência. Me despeço desse vídeo aqui falando para vocês terem mais consciências dos seus pensamentos e dos ambientes em que frequentam, porque isso vai atingir diretamente no seu nível de ansiedade, podendo ela se tornar até patológica. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, para que assim eu me motive a escrever outros textos que eu também disponibilizo, mas também gravar outros vídeos para vocês aqui. Até mais!